alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de revisão. Então, nessa aula, nós iremos recapitular os principais pontos que foram abordados nas aulas que nós tivemos até o momento. Vamos lá? Iniciando então a nossa aula de revisão, aqui eu coloquei um sumário com os itens, com os temas que serão abordados nessa aula. Então, nós teremos uma revisão sobre os conceitos de termoquímica, entalpia, reações endotérmicas e exotérmicas, sobre a lei de Hess, cinética química e fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, iniciando, nós tivemos lá a aula sobre termoquímica e nós vimos então que a termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor que estão relacionadas com as reações químicas ou as mudanças do estado de agregação das substâncias. Aprendemos que o calor ele consiste na transferência de energia entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes, de modo que a energia ela flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, sabendo o que é calor, nós vimos então lá nas aulas de termoquímica que o calor ele pode ser expresso por meio de duas unidades, que é a caloria ou o joule, sendo que uma caloria é a quantidade de energia necessária para se levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, uma caloria ela equivale a aproximadamente 4,18 joules, certo? Vimos também que a entalpia é a quantidade de energia de uma determinada reação. Então, aqui eu dei exemplo de quando a gente queima um palito de fósforo, a gente percebe que a vizinhança desse fósforo, ela esquenta, Então, a gente percebe que se tem a liberação de calor. E esse calor, ele provém, então, da reação entre a madeira e o oxigênio, que libera CO2, água e calor. Então, a energia que estava contida nos reagentes, ela é liberada quando os produtos são formados. E essa energia que é liberada, nós chamamos de entalpia. Então, a entalpia é a quantidade de energia de uma determinada reação química. Vimos como calcular a variação de entalpia, Então, a variação de entalpia ela é calculada da seguinte maneira: entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí aqui nós tivemos um exemplo, Então, considerando que a entalpia dos reagentes é 50 quilocalorias e a dos produtos 70 quilocalorias, quando nós calculamos a variação de entalpia, que é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, nós temos que a variação de entalpia é 70 menos mais 50. 70, lembrando que menos com mais é menos, 70 menos 50 fica com 20 quilocalorias. Aprendemos sobre os processos exotérmicos e endotérmicos. Então, nós vimos que processos ou reações exotérmicas são processos que acontecem com a liberação de calor. Então, se aqui eu tenho uma reação onde eu tenho A e B reagindo, formando C e D, e aqui eu tenho a liberação de calor, tá vendo? Então, em uma reação exotérmica, o calor ele fica aqui do lado dos produtos. Nesse tipo de reação, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, E parte da energia que estava contida nos reagentes, ela é liberada, então, aqui na forma de calor, quando esses reagentes se transformam em produtos. E quando nós calculamos a variação de entalpia desse tipo de reação, nós obtemos um ΔH menor do que zero, um ΔH inferior a zero. Aí aqui um exemplo de um diagrama, onde nós podemos obter a variação de entalpia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que a entalpia dos reagentes é 20 e a dos produtos é 10. Então, na hora de calcular a variação de entalpia, o que eu tenho? 10 menos 20 é igual a menos 10 quilocaloria por mol. Então, aqui eu tenho que a variação de entalpia foi inferior a zero. Então, quando a variação de entalpia é inferior a zero, eu tenho um processo exotérmico, que é um processo que ocorre com a liberação de calor. Já um processo endotérmico é um processo que ocorre com a absorção de calor. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reação onde eu tenho os reagentes A e B que absorvem calor, levando então à formação dos produtos C e D. Em uma reação exotérmica,
a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos, né? E quando nós calculamos a variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós obtemos um ΔH maior do que zero. Então, aqui um exemplo, eu tenho aqui um diagrama de energia, onde eu tenho que a entalpia dos produtos é 20, a entalpia dos reagentes é 10. Quando nós fazemos o cálculo da variação de entalpia, eu fico com 20 menos 10, eu fico com ΔH igual a mais 10 quilocalorias por mol. Ou seja, eu observo aqui que a minha variação de entalpia ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, indicando assim, então, que eu tive um processo endotérmico, ou seja, um processo que acontece com a absorção de calor. Vimos também que a equação termoquímica é aquela equação onde nós mencionamos, né, a entalpia da reação e os fatores que influenciam no valor da entalpia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma equação termoquímica, onde eu tenho que na decomposição da amônia, eu tenho formação de gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, aqui eu tenho o valor da variação de entalpia dessa reação. Aqui, nesse caso, como que eu interpreto essa equação termoquímica, né? Eu tenho que a 25 graus em um ATM, eu tenho que 1 mol de amônia, quando se decompõe, origina meio mol de gás nitrogênio e 3 meios mol de gás hidrogênio. E essa reação, de acordo com o ΔH, como eu tenho aqui um ΔH positivo, é uma reação que acontece absorvendo calor. Nesse caso, essa reação ela absorve 46,1 kJ. Como que nós resolvemos, por exemplo, um exercício que envolve a equação termoquímica? Então, eu pergunto assim, qual é a quantidade de energia absorvida quando se tem a decomposição de 10 mol de amônia? Então, olhando aqui na equação termoquímica, eu tenho que, quando eu decomponho 1 mol de amônia, eu absorvo 46,1 kJ. Então, aqui nós iremos montar uma regra de 3 simples. Quando eu decomponho 10 mols de amônia, quanto de energia, então, que eu absorvo? X. Então, eu monto a regra de 3, faço a multiplicação em cruz e, fazendo as contas, chego em X igual a 461 kJ. Então, resumindo, pessoal, na nossa primeira aula de termoquímica, nós vimos que uma reação exotérmica é uma reação que acontece liberando calor, onde a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, e quando nós calculamos a variação de entalpia, o valor do ΔH ele é menor do que zero. É uma reação que acontece absorvendo calor, onde a variação dos reagentes, onde a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos, e quando nós calculamos a variação de entalpia, nós temos um ΔH maior do que zero. Então, gente, um exemplo de um exercício, né, que nós fizemos em aula e também fizemos na atividade. Então, considere esse gráfico. Eu quero saber qual o valor da variação de entalpia e peço para vocês também classificarem se essa reação é uma reação exotérmica ou endotérmica. Então, olhando aqui no gráfico, nós temos que a entalpia dos reagentes é igual a 20 quilocalorias e a entalpia dos produtos é igual a 90. Então, na hora de calcular a variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, então eu tenho que o ΔH é igual a 90 menos 20, ΔH igual a 70 quilocalorias, então eu obtive um ΔH maior do que zero. Então, se o meu ΔH foi maior do que zero, eu tenho uma reação endotérmica que acontece absorvendo o calor. Depois nós vimos sobre a lei de Hess, né, onde ela fala que Hess, né, ele fala que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um determinado composto ela é constante, independentemente se esse composto é formado de uma forma direta, né, ou seja, em uma única etapa, ou se ele é formado de uma forma indireta, ou seja, em uma série de etapas. Então, aqui, por exemplo, né, eu dou essas duas reações termoquímicas e peço para que vocês calculem a variação de entalpia dessa transformação. Então, vamos lá. Então, aqui a minha equação-alvo, a equação que eu quero chegar é essa equação aqui. Carbono grafite formando carbono diamante. E eu quero saber a variação de entalpia. Então, eu tenho que chegar, né, o que a lei de Hess fala? Que eu tenho que chegar na minha equação-alvo a partir da combinação de outras reações. Então, a gente tem que analisar elemento por elemento da reação. Então, por exemplo,
aqui o carbono grafite. Em qual dessas duas reações eu tenho carbono grafite? Eu tenho que o carbono grafite está presente aqui nessa primeira reação. Aí eu pergunto para vocês. Na minha equação-alvo, eu tenho 1 mol de carbono grafite. Lembrando, né, gente, que quando não tem nenhum número aqui na frente, é o número 1. Na minha equação-alvo, eu tenho 1 mol de carbono grafite do lado dos reagentes, né? E na equação 1, eu tenho 1 mol de carbono grafite do lado dos reagentes, ou seja, está igual, né? O que eu tenho aqui na minha equação 1 é igual ao que eu quero na minha equação alvo. Então, eu vou manter essa reação, eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou pegar e vou copiar essa reação, igualzinha. Os reagentes, os produtos e a variação de entalpia. Agora, a gente vai analisar o carbono diamante, né? Aonde que o carbono diamante está? Ele está aqui na segunda reação, certo? Na minha equação-alvo, eu tenho 1 mol de carbono diamante do lado dos produtos. E aqui nessa minha reação, eu tenho 1 mol de carbono diamante do lado dos reagentes. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Para que essa segunda reação ela se iguale aqui, né? Ela fique igual à minha equação-alvo, eu preciso inverter essa reação. Lembrando que quando eu inverto uma reação, eu inverto a reação toda. Então, o que isso quer dizer? O que era reagente passa a ser produto, o que era produto passa a ser reagente e, principalmente, gente, eu inverto aqui o sinal da variação de entalpia. Então, como que fica? Ó, eu inverto, tá vendo? O CO2 que estava aqui como produto, ele passa aqui como reagente. E o carbono diamante e o oxigênio que estavam como reagentes, eles passam como produtos. E eu inverto aqui o sinal da variação de entalpia. Então, se ela era menos 395,2 kJ, ela passa a ficar mais 395,2 kJ. Depois que eu fiz a combinação das reações, eu vou somar essas reações, como se elas fossem equações matemáticas. Então, quando eu somo, o que eu tenho? Eu tenho 1 mol de CO2 aqui do lado dos produtos e 1 mol aqui do lado dos reagentes. Então, eles se cancelam, né? É como se eu tivesse mais 1 menos 1, que é igual a 0. Tenho 1 mol de oxigênio aqui do lado dos reagentes e 1 mol aqui do lado dos produtos. Então, eles também se cancelam. Então, o que restou nessa minha reação, gente? Carbono grafite como reagente, virando carbono diamante aqui como produto, e eu somo aqui as minhas variações de entalpia. Então, fica menos 393,3 mais 395,2, e quando nós fazemos as contas, nós chegamos numa variação de entalpia de mais 1,9 kJ. Aí aqui uma dica, né? Como que eu sei se eu fiz o exercício certo, né? Ou se eu estou no caminho certo? Vocês observam se a reação que vocês tiveram aqui, depois que vocês combinaram as outras duas reações, é a mesma aqui da reação-alvo. Então, aqui no caso, olha, eu cheguei na mesma reação que eu queria. Então, esse já é um indício de que eu estou no caminho certo. É um indício de que eu estou fazendo a resolução correta do exercício, certo? E aí, gente, nós tivemos, né, nossas últimas aulas que foi sobre cinética. Eu pergunto para vocês, né, como as reações ocorrem, né? Então, essa parte da química é a parte da cinética química, que ela estuda, né, a velocidade, a rapidez das reações químicas e os mecanismos por meio dos quais elas se processam. Então, nós vimos nessas aulas de cinética que nós temos algumas condições para que uma reação ocorra. As duas condições fundamentais, quais são? A primeira delas é que você tem que ter o contato entre os reagentes. Então, ou seja, para que você tenha uma reação química, para que você tenha a formação de novas espécies, que são os produtos, os reagentes eles devem ser colocados em contato. A segunda condição fundamental é a afinidade química, né? Então, tem que ter uma possibilidade de reação entre as espécies reagentes, né? Então, além do contato entre os reagentes, é necessário que eles tenham afinidade química, que exista a possibilidade de que eles reajam entre si. Aí nós vimos também a teoria das colisões, né? Como o próprio nome diz, a teoria ela é um modelo que é utilizado, né, para explicar de modo satisfatório como que os fatores, né, influenciam na rapidez das reações.
De acordo com essa teoria das colisões, ela fala o quê? Ela fala que as espécies das substâncias reagentes, elas colidem entre si, né? Sendo que quanto mais for o número, né, maior a frequência dessas colisões, mais rápida será a minha reação, né? E para que essa colisão seja efetiva, ela tem que ter uma energia suficiente entre as moléculas, né? Então, a energia desses choques ele tem que ser capaz de provocar um rearranjo de átomos e de reagentes, levando à formação de novas ligações. E esses choques, eles têm que acontecer numa orientação favorável. E aí sim nós dizemos, então, que eu tenho uma colisão, um choque efetivo, né? Então, a colisão efetiva é aquela que acontece com a energia suficiente em uma orientação favorável para que a minha reação ocorra. Aí aqui, gente, eu coloquei uma imagem, né, para vocês observarem quando que eu tenho uma colisão, então, com uma orientação favorável ou desfavorável. Aqui nas duas primeiras linhas, nós temos dois exemplos de orientação desfavorável. Dois exemplos onde a colisão não foi efetiva e não levou à formação de produtos. Então, o que a gente observa aqui é que as moléculas dos reagentes, elas chocam, elas colidem e elas retornam, tá vendo? Eu tinha duas bolinhas brancas com duas bolinhas verdes e depois da colisão ela continua tendo duas bolinhas brancas e duas bolinhas verdes. Então, isso quer dizer que eu não tive a formação de novas espécies, eu continuo tendo os reagentes. Já aqui no terceiro exemplo, eu tenho uma colisão que aconteceu com uma orientação favorável, o que fez assim, então, que a reação acontecesse. Então, aqui, por exemplo, vamos imaginar que essas duas bolinhas brancas, né, sejam uma molécula de gás hidrogênio e que essas duas bolinhas verdes sejam uma molécula de gás cloro. Então, elas colidiram, tá vendo? A molécula de hidrogênio, ela colide com a molécula de cloro e quando elas retornam, tá vendo? Eu não tenho mais as duas bolinhas brancas e as duas bolinhas verdes. Agora eu tenho uma bolinha branca e uma bolinha verde, uma bolinha branca e uma bolinha verde. Então, isso quer dizer que eu tive a formação de novas substâncias, tá vendo? Os desenhos iniciais são diferentes dos desenhos finais, mostrando assim, então, que eu tive uma colisão efetiva, que tinha a energia necessária, que aconteceu numa orientação favorável, e isso, então, fez com que a reação acontecesse. Vimos também sobre o complexo ativado, né? Lembrando que o complexo ativado, ele é a estrutura intermediária e instável que é formado entre os reagentes e os produtos, né? Lembrando que ele tem um tempo de vida muito curto, né? Coisa de milissegundos. E essas linhas tracejadas, pessoal, aqui no complexo ativado, ela indica o quê? Ela indica que eu estou tendo as ligações dos reagentes que estão sendo quebradas, enquanto as ligações dos produtos estão sendo formadas. Então, o complexo ativado é uma estrutura intermediária entre reagentes e produtos e ele tem um tempo de vida muito curto, né? Uma estrutura muito instável. Vimos o conceito de energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que tenha a colisão entre as partículas dos reagentes, né, para que essa colisão aconteça numa orientação favorável, que ela seja efetiva e que resulte em reação, ou seja, que ela consiga romper as ligações dos reagentes e formar os produtos, né? E aqui eu tenho um diagrama a partir do qual nós analisamos a energia de ativação. Então, aqui eu tenho os reagentes, né, com o passar do tempo, os reagentes vão colidindo entre si. Aí aqui você vai aumentando a energia até atingir o topo. O topo, gente, aqui desse morrinho é onde está o complexo ativado, lembra? Que é aquela estrutura intermediária entre reagentes e produtos. E se eu tiver a energia necessária, eu vou então ter a formação dos produtos. E a altura desse morrinho, ela me diz então qual é o valor da energia de ativação. Então, como que eu calculo a energia de ativação? A energia de ativação, ela é o quê? Ela é a entalpia do complexo ativado, né, gente? Que aqui nesse exemplo, né, o valor aqui do morrinho é 30 quilocalorias por mol, menos a entalpia dos reagentes, que aqui nesse caso é de 20 quilocalorias por mol. E a energia de ativação aqui nesse diagrama é de 10 quilocaloria por mol. Então, a energia de ativação, né, é a altura do morrinho. Como que eu faço para calcular a altura do morrinho? Entalpia do complexo ativado, que é aqui o topo do morro, menos a entalpia dos reagentes.
Então, agora nós vamos aprender como calcular a velocidade de uma reação. O cálculo da velocidade de uma reação, pessoal, é bem semelhante ao cálculo que nós fazemos lá em física para calcular a velocidade. Então, como que nós calculamos? Velocidade é a variação da quantidade de uma substância dividido pela variação do tempo, né? E essa velocidade, ela pode ser calculada em função da quantidade de um reagente ou em função da quantidade de um produto. Então, se for em função da quantidade do reagente, fica assim: quantidade final menos quantidade inicial do reagente, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. E o do produto fica quantidade final menos quantidade inicial do produto, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Observem que a variação da quantidade da substância, ela está entre módulo, tá vendo? Que são esses dois tracinhos. O que isso quer dizer, gente? Quando nós colocamos um valor entre módulo, quando nós tiramos esse valor do módulo, esse valor ele vira um valor positivo. Então, mesmo que eu tenha aqui um valor negativo, ele fica positivo. Por quê? Por que nós utilizamos isso? Porque nós não temos velocidade de reação negativa, tá? Então, aqui eu coloco um gráfico para vocês e aí eu pergunto para vocês. Eu tenho aqui 3 linhas, né? A linha azul, vermelha e amarela, e aqui eu tenho a legenda. Quais dessas linhas representam a linha referente a um reagente? Quais dessas linhas, gente, vocês acham que representam um reagente? A linha que representa um reagente é a linha azul, que no caso aqui é o N2O5, que é o pentóxido de nitrogênio. Por que, professor, essa linha representa um reagente? Porque a gente observa, pessoal, que com o passar do tempo da reação, a quantidade desse reagente ela vai diminuindo, ou seja, essa linha vai sendo uma linha decrescente. E em uma reação química, os reagentes são consumidos, então a sua quantidade diminui ao longo do tempo, enquanto os produtos são formados, então a sua quantidade lá no meio reacional ela aumenta. Então a linha azul indica um reagente e as linhas em vermelho e em amarelo, que indicam NO2 e o O2 respectivamente, correspondem aos produtos. Por quê? Porque com o passar do tempo, essa quantidade ela aumenta. Então, vocês observam, aqui no tempo inicial, eu não tenho nada, eu tenho 0 dessas substâncias. Então, quer dizer que eu tenho os produtos, porque no início da reação eu só tenho reagente, eu ainda não tive produto formado. Mas com o passar do tempo, a gente observa que a linha ela é crescente, ou seja, que aumenta a quantidade dessas espécies no meio reacional. Então, de novo, gente, os reagentes, eles são consumidos em uma reação química, então a sua quantidade com o passar do tempo no meio reacional ela diminui, enquanto os produtos, eles são formados. Então, com o passar do tempo, você tem um aumento da quantidade desses produtos no meio reacional. Pessoal, aqui nós vamos então ver como que a gente faz para calcular a velocidade da reação. Então, olhando aqui na tabela, né, dá para a gente entender até melhor o gráfico anterior. Então, nós vemos aqui na tabela que a quantidade de N2O5, com o passar do tempo, ela diminui, né? Mostrando, então, que ele é um reagente, porque ele está sendo consumido. Enquanto que as quantidades de NO2 e O2, elas aumentam com o passar do tempo, mostrando, assim, então, que eles estão sendo formados, logo se tratam de reagentes. Aí, aqui, só para a gente relembrar como que a gente calcula a velocidade da reação, como que a gente calcularia a velocidade média de consumo do N2O5 nos intervalos de 0 a 100 segundos. Então, se eu estou pedindo do intervalo de 0 a 100 segundos, eu vou analisar esses valores aqui. Aí, aqui a fórmula, né, lá da velocidade. Então, a quantidade final de N2O5, que é a quantidade aqui no tempo final é de 168, menos a quantidade inicial, que é 200, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, 100 menos 10. Se eu faço, pessoal, 168 menos 200, vai dar menos 32. Só que como esse valor está dentro do módulo, esse valor sai positivo. Então, fica 32 dividido por 100, que vai ser igual a 0,32 mol por litro por segundo. Não se esqueçam das unidades, tá, pessoal? A unidade aqui da concentração é mol por litro e a unidade do tempo é segundos. Não se esqueçam de expressar as unidades nos resultados. E aqui, né, para finalizar,
foi a nossa última aula, que foi a aula sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, aqui eu coloquei de uma forma bem resumida os fatores que nós vimos, né? Então, o primeiro fator foi a natureza dos reagentes, né? Onde nós vimos que quanto maior for o número de ligações, né, que devem ser rompidas nos reagentes, e quanto mais forte forem essas reações, mais lenta será a minha reação, e vice-versa. Então, por exemplo, reações orgânicas, que são reações que envolvem moléculas grandes, que apresentam várias ligações covalentes, essas reações elas são mais lentas do que as reações inorgânicas, né, que já apresentam os íons dissociados, né? Então, por quê? Como em reação orgânica eu tenho mais ligações para serem rompidas, essas ligações são muitas, né, dependendo do tamanho da molécula, então essas reações orgânicas geralmente então elas são mais lentas do que reações inorgânicas. O segundo fator foi a superfície de contato, né? Vocês até viram lá na atividade, no vídeo, né, que vocês viram do experimento, onde nós temos o quê? Que quanto maior é a superfície de contato, né, a área que está exposta para a reação acontecer entre os reagentes, maior será a velocidade da reação. Por quê? Lembra? A gente até faz aquela clássica reação, né? Qual reação vai acontecer mais rápido? A reação onde eu coloco comprimido efervescente triturado ou aquela que eu coloco o comprimido inteiro? A velocidade da reação vai ser mais rápido naquela onde o comprimido está triturado. Por quê? Se você aumenta a superfície de contato do reagente, né? Você está expondo uma maior área para que a reação aconteça, para que aconteçam aqueles choques, né? E, consequentemente, a velocidade da reação vai ser maior. O terceiro fator que nós vimos foi a concentração dos reagentes, né? Onde nós vimos que quanto maior é a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Por quê? Quanto maior a concentração dos reagentes, isso quer dizer que eu tenho um maior número de partículas de reagentes por unidade de volume. Então, isso vai quer dizer que vai ter mais choques entre aquelas moléculas dos reagentes, aumentando assim então a probabilidade de ter uma colisão efetiva, fazendo com que assim então eu tenha uma velocidade de reação maior. O terceiro fator que nós vimos foi a pressão, né? Onde nós vimos que o aumento da pressão no sistema reacional faz com que a velocidade seja mais rápida. Por quê? Por exemplo, aqui nesse esquema, aqui no segundo sistema, eu tenho uma menor pressão do que no primeiro sistema. Então, quando eu diminuo a pressão aqui do sistema, a gente observa que eu tenho menor espaço, né? Menor área ali para as moléculas se movimentarem. Então, elas vão se chocar com mais frequência. Então, vai ter um maior número de colisões entre as partículas e isso vai aumentar, então, a velocidade da reação. O outro fator é a temperatura, né? Onde nós vimos que o aumento da temperatura, ele leva ao aumento da velocidade da reação, né? Porque se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas, você faz com que aquelas moléculas se agitam com uma velocidade maior, então você aumenta a frequência de choques, aumentando assim então a possibilidade de ter uma colisão efetiva, fazendo então com que aquela reação ela atinja mais rapidamente o complexo ativado, né? Fazendo assim então com que aquela reação aconteça mais rapidamente, com a maior velocidade. E por fim, nós vimos o catalisador, né? Lembrando que o catalisador ele participa da formação do complexo ativado, né? Como que o catalisador ele acelera uma reação? Ele diminui a energia de ativação da reação. Então, se você diminui a energia de ativação, se você diminui aquele morrinho do gráfico, que é a barreira energética, que deve ser superada para que a reação aconteça, essa reação, então, ela vai acontecer mais rápido. Lembrando, né, que o catalisador ele não é consumido na reação. Ele ajuda, né, nesse processo, mas no final da reação ele é regenerado. E nós vimos lá também em aula que nós temos, né, os catalisadores, que são utilizados em processos industriais, e nós temos os catalisadores biológicos, que são as enzimas, né? Catalisadores biológicos, né? Então as enzimas, elas atuam, né, nas nossas reações de metabolismo, acelerando então essas reações. Então, aqui, gente, né, um exemplo de um exercício para a gente relembrar, né?
Aqui eu coloquei uma tabela com 4 experimentos e eu peço para vocês me falarem em qual desses experimentos a reação é mais rápida, né? A formação de gás hidrogênio é mais rápida. Então, vamos analisar aqui, né? Em todos os experimentos, eu tenho a mesma massa de ferro, né, reagindo, assim como eu tenho o mesmo volume de ácido. Então, a gente pode dizer que como esses dois fatores aqui, eles estão iguais, eles não causam nenhuma interferência nessas reações. Agora, vamos olhar aqui a concentração do ácido, né? Se a gente olhar aqui, né, de acordo com os fatores que nós vimos de reação, nós poderíamos dizer que as reações, né, os experimentos 1 e 3, eles aconteceriam mais rápido, né, porque são os experimentos onde eu tenho uma maior concentração, lembra? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Aí, se eu olhar para a temperatura, eu tenho que no experimento 1 a temperatura é de 20 graus Celsius e no experimento 3 é de 50 graus Celsius. Então, a gente poderia dizer que o experimento 3 ele aconteceria mais rápido, porque você tem uma maior temperatura, as moléculas aumentam a energia cinética, aumentando assim a velocidade da reação. Em relação à forma do ferro, nós temos que no experimento 1 o ferro está na forma de uma barra, enquanto no experimento 3 ele está na forma de limalha. Limalha, gente, são pedacinhos de ferro, né? Pedacinho, como se fossem fiapinhos de ferro. Então, gente, em qual experimento aqui a reação será mais rápida? A reação será mais rápida no experimento 3, né? Porque eu tenho a maior concentração do ácido, eu tenho a maior temperatura e eu tenho ferro aqui na forma de limalha, ou seja, eu tenho uma maior superfície de contato. Então, aqui no experimento 3, eu tenho todos os fatores, né, que é maior concentração, maior temperatura, maior superfície de contato. Então, eu tenho todas as condições de fatores que influenciam para que a velocidade aconteça mais rapidamente. Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido relembrar, né, os conceitos, né, que nós tivemos durante essas aulas. Nós agora iremos resolver alguns exercícios juntos e tirar as dúvidas. E não esqueçam de resolver a atividade que será postada lá na nossa equipe do Teams. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.